livro de Obadias. Livro curto, mas com muita mensagem. Muita mensagem para a gente poder refletir e poder pensar a respeito de que aconteceu. Nós temos os livros de Reis e Crônicas contando a história do povo até o cativeiro, então nos primeiros profetas que nós pegarmos, vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. O caso de Obadias é um pouco diferente, porque a gente não tem exatamente de quando é esse livro. Alguns acreditam que é do século IX, alguns acreditam que o tempo pode ir até o século V a.C. Então, a gente vai tentar refletir um pouquinho nesse livro e pensar a respeito de algumas coisas. O fato é que a mensagem que ele tem aqui pra gente pensar é sobre Edom. Edom, a gente tem que voltar para Gênesis para poder refletir um pouco. Lá no capítulo 25, nós tínhamos dois irmãos, Jacó e Esaú, filhos de Isaac, que era filho de Abraão. E desde sempre os irmãos brigavam. O fato é que tinha uma profecia que dizia que um acabaria servindo ao outro, e o que vai acontecer é que o filho que nasce depois, Jacó, é o filho da promessa, e Esaú acaba servindo nesse sentido da profecia ao outro. Mas eles continuaram brigando nesse sentido durante a vida deles até entenderem isso. Passou-se muito tempo para a gente entender que esse seria o filho da promessa, quando a gente vai lendo a história. Mais pra frente a gente vê que os dois povos, mesmo depois de muito tempo, ainda assim tiveram problemas entre si. Quando os israelitas queriam passar pela região dos edomitas, eles não queriam, recusaram a deixar a passagem livre, e ainda assim o Senhor pediu que os israelitas não tentassem atacar os edomitas. Isso é bem interessante. Se a gente vai lá na história de Números, capítulo 20, Deuteronômio, capítulo 2, a gente consegue ver um pouquinho. E logo depois também tiveram outras coisas que aconteceram, que a gente precisa estudar um pouco mais durante o tempo de Davi e assim por diante. O fato é que quando a gente chega nesse livro, a gente vê a história de que, nessa visão de Obadias, ele tem uma visão sobre Edom. E aqui o texto vai falando como Edom, ele se exaltava, ele era orgulhoso, de certa forma é o que o livro fala pra gente. Como o verso 3. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo, quem pode me derrubar? E aí no 4, ainda que você suba tão alto como a águia e faça seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Então, dos versículos 1 ao 9, a gente vê a questão do castigo que Deus traria aos edomitas. Porque a gente entende do versículo 10 ao 16. Eu acho que uma das coisas que é interessante a gente ler é o versículo 12. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não deveria ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Agora também o versículo 14. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Então os edomitas olhavam aquilo que aconteceu com os israelitas com satisfação o que aconteceu com o seu irmão. Irmão porque, lembrando, o povo de Israel descendia de Jacó, que era irmão de Esaú. Então eles estavam se sentindo satisfeitos com a destruição do povo de Israel, de Judá, até como ele fala no 14, né, da espera nas encruzilhadas, e acabou matando alguns deles que haviam escapado e até entregado alguns outros deles. Então, Deus viu isso que Edom fez, e ele vai mandar o castigo. Algo que é realmente, quando a gente olha para natureza de Deus, nosso Senhor, a gente vê que o Senhor não gosta desse tipo de coisa. Que a gente fique rindo, se satisfazendo. Claro que a gente deve ficar satisfeito com a justiça que é feita, mas nesse caso não havia justiça que Edom comemorasse para si próprio. Edom também tinha uma vida ruim. Era de se lamentar o que Israel tinha se tornado, tinha virado. É isso que a gente deve fazer normalmente. Pensar que se Deus está trazendo justiça sobre algo, que a gente tem que pensar, eu não quero fazer parte de algo assim, que fez com que esse povo caísse, com que essa pessoa caísse. Preciso fazer diferente. Mas Edom não, Edom tá se orgulhando dessas coisas. Como ele fala que dá arrogância, né? Eles achavam que estavam lá no alto. Então eu acho bem interessante. Continuando vendo o livro,
versículos 17 ao 21, a gente vê aí outras profecias, outras coisas que parecem levar agora para um lado messiânico, uma esperança para Israel e para Judá. E é interessante. E é legal porque quando a gente olha, Israel e Judá eram um povo do Senhor, um povo que Deus amava. E ele estava deixando isso acontecer com o seu povo, eles passarem por essas dificuldades de ah, terem os inimigos o destruindo, né? Nesse caso, tanto Israel e Judá, por conta dos seus pecados, da maldade que fazia. Mas o Senhor estava fazendo isso como um filho, que às vezes quer alguma coisa, fica fazendo birra, e o pai coloca de castigo, e o filho não aceita. Vou proibir tal coisa, você não pode me deixar de castigo. Não, você vai ficar de castigo para que você entenda que não pode ficar fazendo birra e nem contra, fazendo coisas erradas e indo contra o pai. Então, Deus queria essa imagem para Israel. E aí, no versículo 18, eu acho interessante, porque o Senhor fala que o castigo viria por um bom motivo. A descendência de Jacó será um fogo, a de José uma chama, a descendência de Esaú será palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Então, imagine dois irmãos, um tá de castigo e o outro fica debochando, rindo, e até de certa forma pilhando um pouco mais a situação, né? Dá pra gente dizer isso. Deixando o outro com mais raiva, chateando o outro. O que o pai estaria fazendo nesse sentido na verdade, agora você vai ficar de castigo por estar fazendo isso. Eu não deveria estar fazendo isso com o seu irmão, deveria estar aprendendo com ele. Por que ele tá nessa situação? O outro, uma hora, vai sair de castigo se ele aprender. E é o que vai acontecer com o povo de Deus. O povo de Deus vai entender por que foi por castigo, o que aconteceu. Enquanto, infelizmente, o povo de Esaú não aprendeu com essa lição, preferiu zombar, preferiu, no caso, fazer outras coisas aqui também para machucar o seu irmão, seu povo irmão, que é o povo de Israel. Versículo 21 termina com uma mensagem, acho que por isso que dá pra gente ver uma mensagem messiânica também, né? Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Então, a mensagem do Senhor é: haverá vencedores. E isso é em Jesus. Jesus traz essa vitória para o seu povo. Povo que continuou, né, indo de volta para Jerusalém, reedificando a cidade, e depois, anos depois, Jesus veio para salvar aquelas pessoas que esperavam ele. Tanto que a gente vê no começo de Lucas, capítulo 1 e 2, diversas pessoas esperavam o Messias vir. E ele veio. Deus prometeu isso mesmo que muitos anos antes, séculos antes de tudo isso acontecer em Jesus. Mesmo que demorou, aconteceu. E o Senhor cumpre as suas promessas.